Aqui. Bom, vamos ver um outro tema que é continuação dos anteriores. Estes dois primeiros que nós vimos, o comentário da Epístola aos Hebreus e sobre o oitavo degrau da ira de São João Clímaco, são dois temas, digamos assim, à parte, mas que se conectam, né? Como toda teologia é orgânica, né? Não fica fatiada nem separada, tem tudo a ver. Então, o estudo que nós estamos fazendo sobre a teose, né, que é a santificação e que é a limpeza do nus, há um tema interessante que eu gostaria de comentar hoje, é sobre o significado da Eucaristia. Né? A Eucaristia. A Eucaristia, a palavra Eucaristia é uma palavra grega, né? Eucharistos, não é assim? Que significa ação de graças ou agradecimento, né? Aliás, a língua grega é polissêmica, né? Uma palavra tem vários significados. Então, queria compartilhar com vocês o significado de Eucaristia. E aí a gente vê que, na verdade, a Eucaristia, como os outros sacramentos, são chamados na Igreja Ortodoxa de mistérios. Porque nós não podemos racionalizar como funciona o mistério. Então, a Eucaristia tem 5 significados, pelo menos os mais interessantes. Nós temos o primeiro, a Eucaristia é comunhão. Ou melhor, vamos começar pelo primeiro. Comungar, que é a ação de tomar a Eucaristia. Então, veja, é uma ação, quer dizer, nós tomamos a Eucaristia. E aí envolve uma série de questões como preparação, confissão, a consciência, não é, do ato de comungar com a graça de Deus. E então a comunhão é um ato livre, espontâneo, e ele depende da vontade, querer comungar. Então, ir para a igreja, se preparar, fazer um exame de consciência, como se faz, né? Jejuar, né? Se aproximar com temor e fé em Deus. Então, veja, é uma ação. Não é uma coisa assim, qualquer, né? A Eucaristia não é um lanche que se toma, então vou entrar ali para tomar um lanche. Não. É um ato de encontro entre a criatura e o Criador. Então é um ato de vontade. Deus quer se dar e nós queremos receber. Então, comungar é um verbo. Está claro isso? Sim. Segundo, comunhão. A comunhão é um estado. Veja, você tem o verbo comungar, mas também você tem o estado comunhão. O que é comunhão? Estar com Deus. E aí não vai depender só da comunhão. É ficar com Deus. E aí o tempo e o espaço mudam. Deu para entender?
ficar com Deus. Veja, e isso tem efeitos práticos, né? A gente vai, comunga, depois que comunga, já volta ao mundo. E aí, como se não comungou. Esquece que tomou a comunhão. Quando, na verdade, a gente tem que ficar com Deus. E aí se prolonga aquele estado de espírito, de comunhão, que deveria durar até o outro domingo, né? Ou a próxima liturgia. Mas o fato é estar em comunhão com Deus. É isso que acontece, é o que os santos chamam de ter a Deus no coração. Estar em comunhão. Ok? Está claro isso? Comunhão. Comungar, comunhão. Terceiro. O terceiro significado é participar. E é interessante porque participar nos dá a ideia de comunidade. Então, comunhão nos remete também à Santíssima Trindade. Não existe espaço para fragmentação, né? Essa é a comunhão perfeita, é a Trindade. Então, o cristão que comunga, ele tem que estar participando da vida de Deus e, de certa forma, vivendo em comunhão com outras pessoas. Sai da igreja, comunga e chega num lugar, não, com você não estou em comunhão não, peraí, você aqui... É incoerente, não é? Você está entendendo? Então, participar, não é estar em comunhão com outras pessoas. Por isso que a comunhão é comunitária, é pessoal, mas se realiza na comunidade. Então, estar com Deus significa lembrarmos que Deus é trinitário. A gente esquece isso. Ele participa de uma comunidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Não está sozinho. Por isso que os protestantes são individualistas. Eita! Só Jesus salva. Claro que só Jesus salva. Não há outro Salvador. E o Pai? E o Espírito Santo? Não, é Trindade. Trindade. Deu para entender? Se o senhor falar isso aí para um protestante, o que ele vai dizer? Ele vai dizer, só Jesus salva. Tudo bem, só Jesus salva. Aí o senhor relatou aí, e o Pai e o Espírito Santo? Aí ele vai dizer que o Pai enviou a salvação, e o Espírito Santo, ele que santifica o homem. Mas aqui estamos falando de Trindade num outro sentido. Essas relações entre o Pai e o Espírito Santo e o Filho, essa vida dinâmica é outra realidade. Ô padre, só me diga uma coisa, na igreja ortodoxa também ensina que o que uma pessoa da Trindade faz, as outras duas também fazem como um só movimento? Veja, nós temos aí duas distinções. Uma é a essência de Deus e outra são as hipóstases, ou seja, as três pessoas. As três pessoas são, mal falando, mal comparando, são três modos de existência de Deus na sua manifestação para o homem. Pai é uma coisa. O Pai gera, o Filho é gerado, o Espírito Santo é enviado. Então são modos. O Pai não é a mesma coisa que o Filho, nem a mesma coisa que o Espírito Santo. Cada um tem a sua economia, a sua forma de ser. E é claro que para nós é muito difícil entender a unidade entre Pai e Filho, que são uma coisa só. Mas são uma coisa só em três pessoas diferentes. Aí o pensamento trinitário. Mas tipo, isso aí é
falando como um Deus sendo consubstancial às três pessoas. Sim. As pessoas de Deus podem, sei lá, o Espírito Santo faz uma coisa, a divindade não faz. Isso é possível? Ou que Não, porque tudo que o Filho faz, o Pai conhece. Porque eles fazem tudo em unidade. Agora, é claro que é uma manifestação. Por exemplo, quando o Verbo, Cristo, está aqui, ele é enviado pelo Pai, ele está em comunhão com o Pai, não está separado. E faz no Espírito Santo. Então, quer dizer, há sempre uma unidade nos três. Agora, é Cristo que está ali fazendo um milagre, é só Cristo que aparece, digamos assim. Mas espiritualmente ele está conectado ao Pai porque está fazendo a vontade do Pai pelo Espírito Santo. Então, há uma unidade perfeita e misteriosa. O melhor exemplo que o Senhor deu foi daquilo. O pensamento é o Pai, o Verbo, o Deus Filho, pensa, Cristo fala e o Espírito. O Espírito Santo projeta essa fala. Isso. O ar. Né? O ar, por isso que o Espírito é chamado de ruá, o sopro, né? Sim. Como é que eu vou falar se não estou... Em Gênesis, na criação do homem, fala que Deus soprou em sua nariz. Então, quer dizer, o Espírito é um sopro, né? Está entendendo? Bom, vamos para o quarto. O quarto, não, continua, está vendo? Tudo no mesmo tema. Ó. Vai partir, vai fatiar. Protestante. O quarto é, veja, há uma diferença sutil. Participar. Pai, Filho e Espírito Santo participam da vida trinitária. Né? O quarto significado da Eucaristia é cooperar. Ai, ai, ai. O que é cooperar? Eita, aí é coisa complicada. Vamos ver o santo. O santo que entrou, comungou, está em comunhão, participa, ele coopera com o plano de Deus. Se faz participante, né? Mais do que participando, ele está colaborando, porque ele faz a parte dele no plano da salvação de Deus. E aí entra a questão da santidade. Aí entra o papel dos santos. Os santos, eles são cooperadores do plano de Deus. Será porque Deus tem uma nuvem de testemunhas. É por isso que São Paulo ele fala que os santos julgarão o mundo? Exatamente. Então, a cooperação, veja, gente, olha, a cooperação é deixar de ficar só olhando para entrar e participar. Sim. Faz diferença? Faz. Toda a diferença. Toda a diferença. Então, o santo é aquele que, pela comunhão com Deus, ele agora conscientemente está participando do plano de Deus. Isso é algo absurdo para um protestante, né? E aí você tem os santos que são os apóstolos, os mártires, os que curam, né? os que ensinam, Profetizam. né? Então, quer dizer, cada um com seu carisma, né? Está contribuindo para o plano de Deus. Então, mas eu sou coitado, sou um pobrezinho, não tenho nada não. Mentira. Deixa eu ser mentiroso. Nojento. Porque Deus dá a todos um talento. Aí é que está. Então muitos esconderam o talento. Diz assim, há dois elementos na teologia bíblica que provam isso. Diz, vós sois a luz do mundo e vós sois o sal do mundo. Ou ainda podemos dizer, vós sois o fermento do mundo. Então,
Sal, luz e fermento é aquele que está cooperando, participando, cooperando em comunhão, comungando com Deus, fazendo tudo isso. E o quinto é o mais fantástico de todos. Conectar. Aí nos lembra Wi-Fi. Nos lembra a conexão. Então, o homem perdeu a conexão com Deus. Estava no paraíso. Foi desconectado. Isso chama-se queda. E aí Cristo vem ao mundo e Ele é a luz que vem tirar a gente do apagão. E Ele vem religar o homem a Deus. Devolver a luz, e o luz é a luz do Espírito que se reinstala no homem. O luz. Luz jubilosa da santa glória do Pai, né? Então, e aí você vê os santos, todos eles estão com a lâmpada ligada, né? Não tem a Virgem prudente e a Virgem negligente. As negligentes estão com a lâmpada apagada, mas as outras estão com a lâmpada acesa. Olha aí. Então, a Eucaristia é o meio pelo qual nós vamos entrar nessa dinâmica com Deus e fazer com que nossa vida com Deus seja efetiva. Deixemos de apenas assistir para comungar, estar em comunhão, participar, colaborar. Veja, participar é estar dentro, né? Mas cooperar é entregar a nossa parte. Há uma diferença. Vixe, Maria. E conectar. Através da conexão com Deus é que você vai poder realizar tudo isso. Aí você viu o reino de Deus. Por favor, sem perguntas, porque não há mais nada a dizer. Perguntas ficam para depois. Está tudo dito. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Pode terminar aqui.